Queridos amigos do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, estamos no 5º dia da 8ª de Natal. E hoje a liturgia nos propõe o Evangelho da apresentação do menino Jesus no templo. Quando se completaram 40 dias do nascimento de Jesus, Maria e José se dirigiram ao templo para cumprir o que a lei prescrevia. E do que se tratava? O filho primogênito pertencia ao Senhor. Isto implicava que os pais da criança deviam oferecer no templo o sacrifício de um animal como forma de resgate do primogênito. Além disso, a mãe também deveria cumprir um ritual de purificação para que pudesse voltar a participar do culto. O evangelista Lucas narra este episódio e insere em seu contexto um encontro muito significativo. Um homem chamado Simeão, provavelmente de idade avançada, apresentado como alguém justo e piedoso, é atraído, é movido pelo Espírito Santo a ir ao templo e lá se encontra com o menino Jesus e seus pais. Ao ver Jesus, Simeão enxerga muito mais do que um recém-nascido de 40 dias. Em uma oração belíssima, Simeão diz ao Senhor: os meus olhos viram, contemplaram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do vosso povo Israel. Convido vocês a que dediquemos esta breve reflexão às palavras que este profeta afirma sobre Jesus. Jesus é a salvação que Deus preparou. Jesus é luz para as nações e Jesus é sinal de contradição. Então, vamos, em primeiro lugar, refletir um pouco sobre Jesus como a salvação que Deus preparou. Simeão é um homem cheio do Espírito Santo e isso lhe permite ter um olhar que está envolvido pela fé. Simeão, por isso, consegue descobrir, contemplar no menino Jesus a salvação que vem de Deus. Na Sagrada Escritura, a visão e o olhar geralmente estão relacionados com a fé. E na figura de Simeão, nós descobrimos a imagem do povo de Israel que na fé espera e confia no cumprimento das promessas do Senhor. E de fato, Simeão é agraciado, pois os seus olhos contemplam a salvação de Deus. E essa salvação é descoberta por ele na fragilidade, na simplicidade, pequenez e ternura de um bebê. Neste menino, a salvação de Deus se revela, se torna evidente. O verbo revelar e o substantivo revelação estão presentes neste texto e são muito importantes para que nós possamos falar sobre as seguintes afirmações que Simeão faz sobre o menino Jesus. Jesus é luz para iluminar as nações. As nossas traduções em português trazem iluminar as nações, é luz que ilumina as nações. Porém, o texto grego afirma que Jesus é luz, é revelação. Então, o que nós traduzimos em português por iluminar, pelo verbo iluminar, no texto grego é apresentado com o substantivo revelação. E aqui nós vemos que novamente está presente o tema da visão, porque está aqui também o tema da luz. E a luz, quando está presente, nos permite ver. E Simeão tinha visto a salvação.
E na sequência, ele afirma que Jesus é luz e afirma que é revelação para os povos. Quando nós aproximamos a luz de um objeto, ela permite que esse objeto possa ser visto, que nós possamos perceber suas cores, seus contornos, suas características. Dessa forma, Jesus, como luz, que é apresentado aos povos, que se aproxima dos povos e que dessa forma revela a salvação de Deus aos povos, ele também permite que esses povos possam se ver, se perceber, se descobrir como destinatários da salvação, que eles possam olhar para si mesmos a partir de um olhar de salvação, de um olhar salvador, da salvação de Deus. Por fim, Jesus é sinal de contradição. Ao longo da Sagrada Escritura, desde as suas primeiras páginas, nós encontramos a simbologia do contraste da ideia da luz e das sombras. E aqui também nós podemos encontrar esta simbologia. Simeão afirma que Jesus é sinal de contradição. Quando aproximamos a luz de algum objeto, como nós já falamos, nós podemos enxergá-la melhor e perceber as suas características. Mas a luz também, ao aproximar-se de um objeto, faz com que se projete a sombra deste objeto. E na Sagrada Escritura, a luz significa, simboliza a presença de Deus, a ação de Deus. E as sombras, ou também nós poderíamos aqui nos referir às trevas, simbolizam, significam a ausência de Deus. Portanto, quando Simeão diz que Jesus é sinal de contradição e continua dizendo que por causa dele os pensamentos de muitos corações seriam revelados e que assim ele seria causa de queda, de soerguimento de muitos em Israel, ele também está dizendo que esse mesmo Jesus, como sinal de contradição e sendo luz que nos permite ver tudo aquilo que nós temos de bondade, também vai permitir que nós possamos descobrir quais são as nossas trevas, para que nós possamos nos deixar iluminar por sua luz. Nós possamos deixar iluminar pela sua salvação. E dessa forma, permitir que Deus realize em nós a sua obra, a obra que Ele quer realizar, a salvação que Ele quer realizar naqueles que nele esperam e confiam. Então, queridos irmãos, que estes dias santos em que celebramos o nascimento de nosso Senhor, renovem em nós a fé e a confiança nesse Deus que vem ao nosso encontro, neste pequeno menino, em quem se manifesta a salvação de Deus que nos abraça em nossas luzes e em nossas sombras. Queridos irmãos, cresçamos em nossa fé e em nossa esperança. Um abraço e até a próxima.